somente 3 versos, carta aos Hebreus, capítulo de número 12, a partir do verso 1. Sou grato a Deus por esta oportunidade de poder estar juntamente com os irmãos para juntos adorarmos ao Senhor. E isso é bom e agradável ao Senhor nosso Deus. Todos acharam, irmãos? Amém. Leiamos a palavra do Senhor que nos diz assim. Hebreus 12 e verso 1. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos diz assim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aqueles que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Amém? Podem se sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, culto de Santa Ceia. Eu creio que o Senhor já tem falado com você nesta noite, mas Ele irá concluir através desta palavra, para que nós venhamos entender os projetos e os propósitos de Deus. Muitas das vezes as pessoas acham que o céu é somente o nosso destino, mas na verdade, meu irmão, o céu é a nossa origem. Você foi gerado no céu. Aleluia. Algo que está dentro de você veio dos céus, é um sopro de Deus. E nós entendemos por esta carta escrita aos Hebreus, há um dilema acerca do autor e escritor. Alguns apóstolos, nem apóstolo Paulo, eu já tenho minha dúvida com relação a Paulo, porque das 3 epístolas paulinas, todas ele dizia: eu servo do Senhor, eu escravo do Senhor, eu preso do Senhor. Não era possível que uma ele não ia se identificar. E a segunda era despedida quando o autor desse livro, ele chama Timóteo de meu irmão, e apóstolo Paulo, ele chamava de Timóteo como meu filho. Então, independente que foi Apolo, que foi Barnabé, que foi Silas, esse escritor estava totalmente inspirado por Deus. E eu amo o livro de Hebreus, irmãos, porque o livro de Hebreus é um livro que a graça explicando a lei. E aqui o escritor, ele enfatiza o exemplo das testemunhas. É necessário, irmãos, haver exemplos para que nós sigamos. É necessário olharmos, quando ele nos fala, nós estamos rodeados de tão grande nuvem. Ele está referindo-se aos heróis da fé do capítulo anterior, no capítulo 11, onde ele começa a mencionar a grandeza daqueles que firmaram a sua fé no Senhor nosso Deus, enfrentando os obstáculos. Eles venceram
e foram honrados por Deus, e no memorial de Deus ficou escrito as suas trajetórias. Então o que esse escritor está dizendo? Olha, vocês testemunharam aqueles que lá atrás eles alcançaram as promessas. Muitos ainda não alcançou aquilo que almejava, porque o propósito deles não era terreno somente, o propósito deles era celeste. Então ele afirma, quando o autor deste livro, no capítulo de número 11, ele começa a falar sobre Abel, dando o exemplo de Abel. Abel, irmãos, ele não nasceu no paraíso, ele nasceu aqui na terra, onde Deus, ele, quando desobedeceu Adão a palavra, ele foi lançado do jardim para lavrar a terra. Mas o que me chama a atenção nesse texto, eu acredito que na conversação, no diálogo entre pai e filho, eu imagino Adão trabalhando, forçado, suando, e de repente ele chega para o seu filho e fala: Abel, é o seguinte, rapaz, eu habitava lá no Éden, no paraíso, pensa num lugar glorioso, eu não suava assim para comer não. No variar da tarde descia Deus, o Criador, e me chamava e a gente ficava ali conversando, e eu magnificando, dizendo: ó Senhor, como o Senhor criou tudo isso? Mas que palavras poderosas são essas que trazem existência àquilo que não existe? Então havia uma glorificação, um diálogo, uma conversa, e essa sempre foi a vontade de Deus, é manter contato com as suas criaturas. Independente da circunstância, pode que haja uma disciplina, uma punição, mas o desejo de Deus é sempre manter a sua criatura perto dele. Eu acredito que nessa conversação, Abel ficou pensando, acredito que a alegria começava a tomar o coração de Abel, e ele começou a falar: pai, o que o senhor foi fazer, viu? Mas o que eu acho interessante, porque mesmo Adão pecando e sendo cortado o elo de ligação, porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Então o elo de ligação foi cortado, mas mesmo assim Deus, ele não se moveu do lugar, apareceu no mesmo lugar, dizendo: Adão, cadê você? Deus não jogou Adão no seu destino, não. A preocupação de Deus em manter contato com sua criatura. Quando ele surge dizendo: Senhor, eu estou nu, pequei, e enfim, com folhas de figos cozidos para tampar as suas vergonhas. E a pior coisa, irmãos, aquele que é bom de desculpa é ruim de arrependimento. Camarada, quando ele é bom de desculpa, ele é ruim de arrependimento. Por que tu fizeste isso? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Por que ele não chamou para ele dizendo: Senhor, foi eu que pequei, o Senhor deu ordem para mim, me perdoa? Não, foi jogar para terceiro. Aí foi para a mulher: não, foi a serpente que me enganou. Mas mesmo assim, Deus é tão glorioso, que ele falou: você não vai ficar, eu vou cobrir a sua vergonha, eu vou cobrir a tua nudez. E o primeiro sacrifício da Bíblia Sagrada, Deus mata um animal e tira a pele do animal e faz uma vestimenta para cobrir a nudez do homem. E aquilo era somente alegoria. Aquilo era algo paliativo, era algo alegórico, não era, mas já apontava já para o que nós vamos fazer aqui hoje em memória de Cristo. Já apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Abel falou: pai, você está de brincadeira, hein? Irmãos, tem coisas que o Senhor responde respostas. Não adianta você ficar perguntando para Deus. Deus não vai responder perguntas. Deus, ele responde respostas. E quando
Ele pegou um animal, o seu melhor. Ele não estava perguntando para Deus, ele estava respondendo para Deus. Ele pegou o seu melhor, cordeirinho, aquele mais gordinho, mais bonitinho, foi lá, fez um altar, aleluia, e queimou, falou: Senhor, eu quero te conhecer. De repente o Senhor lá no céu, do sublime e alto trono, o Senhor sentiu o cheiro daquele sacrifício e diz: ainda tem alguém na terra que está dando resposta para mim. E por causa de uma atitude eu vou me manifestar. E ele foi agraciado com a presença de Deus. Porque ele deu uma resposta para Deus, irmãos. Agora Caim, ele veio aquilo lá e falou: rapaz, eu também preciso, né? Mas foi lá, fez qualquer coisa, não era o que ele estava apresentando, não era qualquer cereal. Mas mesmo se fosse, o Senhor quisesse o cordeiro, ele falou: meu irmão, é o seguinte, me dá um cordeirinho aqui que eu também quero chamar a atenção dele, chama comunhão. Mas o que me chama a atenção é que num ambiente de culto, houve o primeiro homicídio num ambiente de culto, irmãos. Num ambiente favorável, num ambiente propício para a presença, houve um homicídio num ambiente de culto, de ambiente de adoração a Deus. Livra-nos o Senhor de tudo isso, irmãos. Porque a Caim agora mata o seu irmão num ambiente de culto. Aí muitas das vezes eu quero que você pegue isso aqui no teu espírito, irmãos. Muitas das vezes no ambiente ele fala: mas eu não mato ninguém, irmãos. Quando você diz para mim, fulano de tal morreu, você se tornou um homicida. Quando você deixa de amar algum irmão, você se torna homicida. Quando você odeia pessoas, você se torna um homicida. E isso não pode acontecer, porque Jesus em tudo suportou para nos dar um exemplo. Por isso nós temos que deixar todo o embaraço. Porque como Tales cantava todo dia, o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado ele quer te envolver, te tirar da presença, tirar de você da essência, é todos os dias. E esse escritor diz: portanto, nós também que estamos rodeados tão grande número de testemunhas, deixamos todo o embaraço. Todo embaraço. E o pecado que estou de perto quer nos envolver. E ele continua dizendo: e corramos com paciência. Quando fala paciência, corramos com perseverança. Porque o que vai definir a tua vitória não é como você começou, é como você terminar, irmãos. O que vai definir não é quando você começou, é quando você terminar. Então não adianta começar em todo vapor e depois não conseguir ficar parado no meio do caminho. Então é com paciência, é esperando no Senhor, é glorificando a Ele, é buscando a tua presença, é buscando o alinhamento dos céus, é buscando em Deus o contentamento. A carreira ela está proposta e é com perseverança. Porque foi feito tudo isso? Porque Jesus suportou tudo isso? Foi pela alegria que lhe estava proposta. Eu tenho uma missão de resgatar a humanidade, eu tenho uma missão de resgatar vidas perdidas, eu tenho uma missão de agregar para levar para o reino do meu Pai. A alegria foi pelo propósito, pelo gozo que lhe estava proposto. E você acha que no meio em Jesus, como diz assim, olhando para
alegria o gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Jesus foi afrontado, mas as afrontas ele tirava de lado porque ele tinha um propósito. Jesus foi chamado endemoniado. Jesus foi chamado de falso profeta. Jesus foi chamado de um monte de coisa. Jesus falou: eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Eu sei que meu reino não é desse mundo. Eu sei da minha origem. E quando você entende isso no teu espírito, irmão, você começa a viver como espiritual, porque só o céu entende o céu. Só o céu entende o céu, irmãos. Aleluia! Quando nós permitimos que Cristo Ele habita em nós, como Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 3, verso 17: me ponho de joelho por causa de vós, para que Cristo habite em vós pela fé em vossos corações, para que em tudo vocês sejam enriquecidos. Então a porta de entrada para Cristo é a fé, mas o nosso coração tem que estar preparado para que assim possamos habitemos em nossas vidas. Acabou, irmãos. Para nós acabou esse negócio. Ah, a minha vida, que vida o quê, irmão? Nós já não temos mais vida em nós mesmos. Entregou a tua vida, já era de Cristo. Apóstolo Paulo diz: de sorte que estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. De sorte que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se quisermos desfrutar da grandeza de Deus, nós temos que morrer, irmãos. Morrer o nosso ego, o nosso eu, as nossas vontades, para que a vontade de Cristo em nós venha triunfar. Porque você é um receptáculo, irmão. Você é um vaso de barro, mas tem ouro, tem preciosidade dentro de você. E quando nós entendemos isso, varão, quando nós entendemos isso, nós servimos ao Senhor com alegria. Desprezou a afronta. E o irmão falou algo aqui, falou de Davi. Não quero ser fiel a esse texto, mas quando ele estava falando ali, o Senhor, eu amo ouvir a palavra de Deus, que o Senhor dá umas viradas de chave assim, você fala: meu Deus. Quando Davi chega lá com os pãezinhos, o irmão dele, Eliabe chega e fala: o que você veio fazer aqui? Você veio curiar a gente aqui, xeretar? Mas sabe o que chamou a atenção dele? Porque ele ouviu durante 40 dias esse gigante está afrontando o exército. Mas o rei falou que aquele que vencer vai ser isento de imposto, vai ter uma filha para casar, e a tua família vai ser isenta de imposto em Israel. Aí ele falou: o que? Isso animou ele, irmãos. E o irmão dele falou: rapaz, você está de brincadeira, rapaz, vai lá cuidar das poucas ovelhas que ficou lá no pasto. Aí ele falou: o que? Foi afrontado pelo irmão. Ele falou: quero saber desse não, vou para outro. Ele não deu importância. Então, se alguém diz para você que você não vai prosperar, que você não vai conseguir, irmãos, é ilusão do inimigo. Não dê ouvido. Vai alguém buscar orientação. Ele dizendo: eu tenho um propósito firmado. O irmão dele queria desanimar ele. Ele falou: não, eu sei Deus que eu sirvo, rapaz. Você está olhando para esse gigante aí? É que vocês não conhecem a unção que eu carrego.
tua vida, irmão, não é o objeto que você tem na mão, é a unção que você carrega. Na mão de quem tem unção, uma queixada de jumento vira uma metralhadora. Uma queixada mata 1000 homens para quem tem unção. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pelo gozo que lhe foi proposto, desprezou a afronta. E até os próprios discípulos diziam: Senhor, quando é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue, é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue. E alguém chega para ele e fala: Senhor, não faça isso não. O Senhor disse: rapaz, você não sabe o que tu estás falando. Foi para este momento que eu vim, porque se um pé de trigo tiver, somente um pé de trigo permanecerá. Mas se esse pé de trigo for lançado na terra, vai nascer muitos pezinhos de trigo. E assim, irmãos, é necessário nós morrermos também, porque através da sua vida, pessoas vai ser alcançada, pessoas vai ser impactada. Mas para isso, Jesus, nós temos que morrer para que cresça. E Pedro não entendia, irmãos. Os discípulos andavam com Jesus e não entendiam. Eles achavam que Jesus ia destronar Herodes, o rei de Israel que estava sendo subjugado pelo César, iria ser destronado ali, iria levantar um rei como foi Davi. E estava tudo certo, porque os camaradas estavam até pensando em qual posição ia ocupar. Senhor, filha, a mãe dele estava parece que um filho ia sentar à tua esquerda, outro à tua direita. E a preocupação deles era tanto: Senhor, quem é o maior aqui de nós? Quem é que vai sentar do seu lado? Pedro pensando num reino que era terreno, bobo não é. Senhor, eu larguei tudo e te segui, o que eu vou ganhar com isso? Ele é bobo. O Senhor falou nessa vida 100 vezes mais, mas na vidoura, aleluia, a vida eterna. Como foi lido na leitura oficial nesta noite, quando agora ele está vendo o reino dele ser ameaçado, ele já saca a espada, vai na orelha e corta. No meu reino ninguém vai ser ameaçado, não. Aleluia. Será que estava na carne? Os caras não tinham entendido nada, irmãos. Mas quando vem a revelação da graça de Deus, as coisas começam a ficar mais simples. Nós vejamos aqui João, que é chamado apóstolo do amor. Certa feita Jesus foi pregar em Samaria, e estava João e Tiago, seu irmão, os filhos do trovão, e Jesus pregou ali, o povo não quis aceitar. Eles dois se levantou prontamente: Senhor, quer que nós oramos como Elias e desça fogo do céu e consuma esse povo? Mas Jesus falou: mas que espírito é de vocês? Aleluia, Deus. Que espírito é de vocês? Vocês não estão entendendo nada. Mas o gostoso é que quando vem a revelação, quando o Espírito Santo começa a testificar em nós a grandeza de Deus, você começa a ter uma visão diferente. Porque esse mesmo Pedro, que estava envolvido, querendo saber o que ele ganharia, aleluia, na sua primeira carta, depois da sua conversão, ele escreve à igreja, dizendo, capítulo 1, verso 3: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as suas grandes misericórdias, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, guardado no céu para vós, mediante a fé, está guardado na virtude de Deus. Ele entendeu agora. Ele entendeu agora: eu vou ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor.
e alinhamento você entende, irmãos? E o Senhor te convida para um alinhamento nesta noite. Porque você é um cidadão dos céus. Desprezando a afronta, suportando a cruz, desprezando a afronta. Considerai-vos aqueles que suportam tais contradições dos pecadores. Sobre si mesmo, ele pegou os nossos pecados e lançou sobre si mesmo, para que não enfraqueceis nos vossos ânimos. Para que não enfraqueceis nos vossos ânimos. Apóstolo Paulo, ele descreve numa das suas, não apóstolo Paulo, Lucas, Atos 14, 22, ele vai dizer assim, confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, porque é por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Confirmando o ânimo dos discípulos. Dá uma olhadinha para o teu irmão e fala, como é que está o teu ânimo, irmão? Dá uma chacoalhada nele. Confirma o ânimo do teu irmão, se está animado, se está desanimado, irmãos. Fala para o teu irmão, permaneça na fé, irmãos. Confirma o ânimo aí, fala, permaneça na fé, meu irmão. É com luta mesmo, é com dificuldade, é com afronta, não importa. O reino dos céus é tomado por força. Não tem vida fácil, irmãos. Aceita Jesus e para de sofrer. Que conversa. Aleluia. Uma certeza você tem. Se você passar pelo fogo, o Senhor vai estar lá para te guardar. Se pela água passar, Ele vai estar lá para você não se submergir. Se a porta fechar é momentânea, porque Ele vai abrir uma porta para você. E a convicção plena é certeza. O cristão vive pela fé, irmãos. Não tem facilidade, irmãos. Aceita Jesus. Uma coisa eu quero que você entenda. Glória. Aleluia. Eu quero que você receba essa palavra no seu espírito. Quando você entende o alinhamento. Quando você entende a palavra. Quando você absorve a palavra. Quando Cristo habita em você pela porta da fé. Você aprende a ter convicção. E não é uma revelação minha. É a revelação da palavra. Quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 1, verso 3, ele disse que Cristo nos abençoou, Deus nos abençoou em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então o que ele está dizendo para nós? Nós já somos abençoados por Cristo nas regiões celestiais. E quando você entende que você já é abençoado por Cristo, você sai da fila da bênção, do pedinte, e entra para pegar a bênção, irmãos, porque tem convicção, tem certeza. Oxalá se compreendêssemos a grandeza do Senhor. Confirmando o ânimo dos discípulos. Porque você, irmãos, nós fomos chamados para viver os projetos de Deus. E eu te digo uma coisa, você pode até tentar, mas uma vez que você entrou, Senhor, porque nós vivemos pela fé, irmãos. Tem coisas que o Senhor não vai te revelar, porque se Ele revelar para você, você vai correr. Imagina, se o Senhor Deus chega para José, fala, José, é o seguinte, teus irmãos vão te dar um pau, vai te quebrar os dentes, vai te jogar na cisterna, mas fica tranquilo, fica tranquilinho que você vai ser vendido como escravo, você vai para casa de Potifar,
Chega lá, mas a mulher vai querer que você se deite com ela, você vai cair correndo, sair correndo, e para não manchar a integridade dela, você vai ter que assumir uma forma que você não fez, você não apontou. Não esquenta, não, você vai ficar 10 anos preso, 10 anos. Mas depois você vai se tornar governador. Imagina, José, você está louco. Meu Deus do céu. Aleluia. Por isso que Deus faz o seguinte: Ele vai abrindo a porta e você vai entrando. Ele vai abrindo a porta e você vai entrando. Não pergunta. Ele abriu a porta, vai entrando no propósito, no projeto de Deus. Porque se o Senhor revelar, irmãos, oh glória a Deus. E eu quero que nessa noite o Espírito Santo que habita na minha vida e na sua, te pega por dentro e te mostra a grandiosidade do reino do céu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele desprezou as afrontas. Desprezou as afrontas. Mesmo sendo afrontado, ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então isso remete a nós, que olhamos para Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Como disse Pedro na sua carta, ele em tudo sofreu para que nós seguíssemos as suas pisadas. A pisada de Jesus, irmãos, é o acesso ao tesouro. Tesouro nos céus. Então em tudo ele sofreu, suportou tudo em amor. E sabe qual é o mal hoje de muitos cristãos? É porque não quer suportar as coisas, não quer suportar as afrontas, não quer suportar as adversidades, não quer perseverar. Mas tudo que tem acontecido é para que nós nos achegamos mais ao Senhor com firme certeza. Como ele escreve, o autor aos Hebreus, no seu capítulo de número 10, a partir do verso 25, entra com certeza da fé. Então, meu irmão, é entrar com certeza da fé. Eu te dei um recado de Deus para você. Sabe por que muitas das vezes você não tem as revelações? Sabe por que muitas vezes eu não tenho a revelação? Porque às vezes nós não queremos entrar. Quando foi noticiado que Jesus estava vivo e tinha sido ressuscitado, Pedro saiu correndo, mas Pedro era mais velho. E João saiu por último. Mas só que João, ligeiro na carreira, passou por Pedro e chegou na porta do sepulcro e ficou olhando. O segredo é entrar, irmãos. Recebe no teu espírito nesta noite. Aleluia. O segredo é entrar. Você quer revelação? Entra no mistério de Deus. João agora entra dentro da caverna. Pedro entra dentro da caverna. Passa por João que parou na porta. E ele viu o lençol no chão. Mas ele viu o lençol de cabeceira dobradinho, enroladinho, da forma que Jesus fazia, dizendo: olha, eu vou voltar. Você está entendendo? Aí já saiu de lá, ele foi Jesus mesmo. Só ele enrola o lenço desse jeito, ele vai voltar. Ele vai voltar, porque ele é irmão. Então não adianta corrermos se nós não entrarmos na presença, não entrarmos no Deus. Porque tudo que é em Deus não está no superficial, está na profundidade. Olha a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. São os seus caminhos, é na profundidade. Então mergulhe, se afunde, entra na presença do Altíssimo. O Senhor tem tantas coisas para revelar para nós, irmãos.
Já foi esse horário. O Senhor tem tantas coisas para revelar para nós. Mas eu quero dizer algo, só para finalizar, para concluir a mensagem. Como foi ministrado aqui, de nada adianta se nós não tivermos os 3 pilares. Os irmãos sabem quais são os 3 pilares principais do cristão? Pilares base: fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor são os 3 pilares do cristão. E Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: vós sereis meus discípulos quando vocês amares uns aos outros. Não foi quando você orar, quando você profetizar, quando você expulsar demônio, não, quando você amar. Ah, mas a Bíblia fala para suportar em amor. Eu suporto. Irmão, sabe o que é suportar? É você dar o suporte. Meu irmão, estou contigo, não é suportar. Eu suporto, não é, irmão, estou contigo, irmão. Isso é dar suporte, irmão. De suporte, isso é não, eu para lá e para cá, eu suporto e ela não, irmão. É dar suporte, suportar é dar suporte. Sabe como suporte? Ah, isso aqui está suportando, isso está suportando, é suporte, irmão. Não adianta a gente querer inverter a palavra de Deus. Não adianta, uma palavra é revelada. E não tem luta de luz contra as trevas, não existe. Não existe luta de luz contra as trevas. O nosso amado irmão João, na sua carta, 1 João 1,7, ele vai dizer: se nós andarmos na luz, como o Senhor na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então você é a luz, meu irmão, não tem luta. Você é a luz, você vai chegando, a treva vai batendo a retirada. Você vai entrando e a treva vai indo embora. Você profetiza na tua casa, determina lá, e a treva vai indo embora. Onde você está, você é luz. E Jesus suportou tudo isso. Jesus suportou tudo isso em amor, para que nós amamos uns aos outros, para que nós perdoamos uns aos outros, não somente de palavras, mas de atitude. E eu quero dizer para você, como eu iniciei a mensagem, o céu não é somente o seu destino, o céu é a sua origem. Você é um cidadão dos céus. Pastor, eu queria finalizar, mas tem algo que veio rapidinho aqui. Rapidinho. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que nós somos pedras. Pedras vivas. 1 Pedro 2,5: vós sois pedras vivas, eleitas para serem edificadas, moradas de Deus no Espírito. É responsabilidade somente dos pastores obreiros, não. Você, minha irmã, você é pedra viva. Você faz parte da edificação celeste. Mas pedra não é bitolada. Eu quero que você entenda e pega isso no seu espírito e receba essa palavra, nunca mais esqueça dela. Pedra não tem uma bitola somente. Pedra não é bloco, pedra não é tijolo, pedra é pedra. E as pedras, irmãos, tem vários aspectos. Tem pedra quadrada, tem pedra quadrada. Tem pedra redonda, não tem? Tem pedra chata, não tem? Chatinha. Tem pedra bicuda, não tem? Mas sabe o que importa? É que uma nas outras, oh glória, essa diferença que vai fazer a edificação. Aleluia, glória a Deus, uma nas outras vai se encaixando.
Nós estamos aqui para suportar e ajudar o nosso irmão que está caído. É a humildade, ter uma resposta para Deus. Aleluias. E sentadinho aí mesmo, curva a sua cabeça. Senhor meu Deus, eu te glorifico. Eu te glorifico nesta noite pela vida dos teus filhos, pela vida da tua noiva, a qual o Senhor liberou dos seus atavios dos céus, para que a tua noiva seja ataviada a ti, Senhor, com os atributos dos céus. Que o céu, Senhor, oh glória, ele venha mover-se na vida da minha irmã, do meu irmão. Que eles possam sair daqui convicto, aleluia, que são pedras vivas em ti edificado para a habitação do teu Espírito. E onde o Senhor mora, onde o Senhor reside, Senhor, o sobrenatural acontece. Senhor, eu te glorifico por este momento de comunhão, que logo mais estaremos em memória de ti, Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, e por este castigo que nos trouxe a paz, a alegria, e que a tua igreja cada dia, Senhor, possa entender e viver os teus propósitos, Senhor, porque estamos aqui de passagem, mas sabemos que o nosso reino ele é celeste, o nosso lugar é junto de ti, Senhor. Por isso eu peço a ti, Senhor, pelo teu Espírito Santo, fortalece, Senhor Jesus, que os ânimos, Senhor, cada dia venham se aflorar a cada dia, para que possamos caminhar firmemente na tua presença, glorificando o teu nome e testemunhando, para que os homens também, vendo as nossas boas obras, glorifiquem a ti, Pai. Nós te louvamos por tudo, nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.